Quase metade das atuais profissões podem desaparecer em até 5 anos. É o que aponta o relatório do Fórum Econômico Mundial. Em contrapartida, outras profissões vão surgir, principalmente aquelas ligadas às áreas de tecnologia. Especialistas apontam os desafios dessa transição e garantem que o relacionamento humano dificilmente vai ser substituído. O desenho que fez sucesso na década de 1980 mostra a rotina de uma família no ano de 2062. Em cada episódio eram apresentadas tecnologias que hoje fazem parte do nosso dia a dia, como o robô aspirador, relógio inteligente, escova de dentes elétricas e videochamadas. Lembram da Rose, a robô que era responsável pelas tarefas domésticas? E a ficção está cada vez mais perto da realidade. O Augusto é diretor de uma agência de marketing e se define como o pensador do futuro. O estudioso garante que cerca de 40% dos empregos atuais podem desaparecer em menos de 5 anos. Principalmente aqueles onde a solução ainda depende de humanos, como caixas de lojas, atendentes e assistentes administrativos. Se você trabalha com problemas bem definidos, tudo é muito claro, tem objetivos claros, fluxos claros, o processo é muito determinado, é muito fácil de você ser substituído pela automatização. Se, no contrário, você trabalha ainda com problemas mal resolvidos ou mal definidos, né, que são aqueles problemas que não têm um objetivo tão claro, você precisa juntar diversas áreas para conseguir entender, inclusive, qual é o problema de fato, para quem está mais para esse lado, ainda tem um tempo onde a automatização não vai substituir tão diretamente isso. Segundo um relatório do Fórum de Economia Mundial, 40% das profissões exigidas hoje irão mudar. 44% dos trabalhadores precisarão de requalificação. Mas, afinal, qual será o futuro do trabalho daqui a alguns anos? Enquanto profissões que envolvem atividades repetitivas correm o risco de desaparecer, áreas ligadas à inovação e análise de dados estão em crescimento. Tudo aquilo que representa repetição. Repetição vai ser substituído por uma automação. Eu percebo que a tecnologia cada vez mais vem para substituir as atividades humanas que se repetem no atendimento ao cliente. E se você fizer uma analogia, se olhar um pouco para trás, numa revolução industrial, por exemplo, não é diferente do que aconteceu lá atrás. A máquina substituiu tarefas repetitivas que o homem fazia. E agora a tecnologia vem substituindo tarefas repetitivas. O relatório também estima que 78 milhões de novas profissões serão criadas. Entre as áreas que mais devem crescer estão analista de dados, especialista em inteligência artificial, desenvolvedor de programas de computador e aplicativos e engenheiros de cibersegurança. Fabiola Molina é especialista em desenvolvimento de carreiras. Para ela, profissões que exigem relacionamento humano serão mantidas. Com certeza, as atividades que exigem mais tecnologia, análise de dados, atividades de leituras de cenário para poder estimular até muitas vezes a própria criatividade da pessoa que está ali fazendo. Eu também acredito que atividades que tenham mais proximidade entre as pessoas, mais relacionamento, elas também devam crescer. Porque a tecnologia ela não vai substituir tudo, ela vai ser um grande apoio para a tomada de decisão e eficácia das organizações. Mas o fator humano ele se torna cada vez mais indispensável para as empresas e por isso é necessário a gente rever a forma que o mercado de trabalho está se colocando. Roberto é analista de capacitação e desenvolvimento e atua na área de engenharia civil e vive hoje as mudanças que a tecnologia tem feito no mercado da engenharia. Ela confessa, no início a substituição da mão de obra pelas máquinas não foi bem recebida e isso estimulou a formação profissional. A resistência ela é característica da mudança, né? Então, realmente, nós tivemos ali alguma resistência com essas pessoas quando chegaram novos maquinários ou até mesmo processos, programas novos, né? Porém, é sempre para o bom, para o benefício, né? Então, isso foi um detalhe. As pessoas começaram a se adaptar e sempre querem mais agora.
A transformação digital também exige um novo olhar sobre a qualificação profissional. Para se manter no mercado de trabalho, a principal recomendação é investir em aprendizado e adaptação. Estudar por toda a vida a educação, né? Pode ser ela regular ou então uma educação corporativa. Cada vez mais as empresas vão precisar investir em educação corporativa para poder conseguir ter esse aumento de performance que acompanha a exigência do mercado. Apesar do avanço da tecnologia, os especialistas concordam. A máquina será uma extensão do ser humano e não o contrário. A inovação deve ser vista como aliada dos profissionais e não como substituta. A tecnologia sempre veio para ajudar o ser humano, né? O objetivo dela é esse. Eu acho que no futuro vai estar cada vez mais interconectado. Hoje a gente não anda sem um celular, já relógio, anéis, com tecnologia para medir saúde. Isso vai estar cada vez mais conectado, sem sombra de dúvida. Mas questões humanas, questões que só humanos fazem, não vão deixar, isso não vai mudar. Por mais que a tecnologia evolua e avance, a gente tem as habilidades sociais que dependem do ser humano. Então, a tecnologia é a extensão do ser humano. Eu costumo dizer que nenhum homem vai ser melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma máquina na mão. Então, esse fator humano, para mim, é a coisa mais importante que a gente pode encontrar, são essa junção. A máquina e o homem vão levar a gente para lugares maravilhosos, mas a gente não pode perder a nossa essência.